Olá, tudo bem? Então, aqui a gente vai falar do Laboratório 1 de Instalações Elétricas e de Tecnologia da Informação e Comunicação, professor Aquiles Rossoni falando aqui. Então, nesse Laboratório 1 a gente vai ver um pouquinho sobre medição de corrente, tensão e potência, onde vocês vão realizar os cálculos depois, né? E no laboratório vocês vão fazer a medição. Então, a primeira ideia é o uso, né, do multímetro aqui no lado, tanto na função de voltímetro, ou medindo tensão, como na posição de amperímetro, que é para medir corrente, tá? E aqui o que que a gente teria, né? Idealmente, né, o amperímetro e o voltímetro, né, ambos, né, utilizando essas funções aqui, a gente vai utilizar o mesmo modelo de multímetro, idealmente eles não devem interferir no circuito. Então, eu teria o circuito aqui, uma fonte de tensão, por exemplo, alternado, uma certa carga, né? Vai circular uma corrente no circuito. E a gente vai medir essa corrente, essa tensão, que seriam existentes, né? Mesmo antes da medição, tá? Claro que eles são equipamentos reais, eles interferem um pouco, né? Mas idealmente eles não interferem no sistema, tá? Então, aqui quais que são as conexões, tá? O amperímetro ele é conectado em série, né? Ou seja, eu vou pegar o condutor que ele sai aqui de uma fase, por exemplo, vou colocar nessa entrada aqui, o comum do multímetro, e na saída eu vou pegar o outro condutor e vou colocar num terminal de carga. O outro terminal da carga vai conectar lá, né, na outra fase, ou no neutro, né, do fornecimento de energia aqui, tá? Por causa do voltímetro, ele é conectado daí em paralelo, ou seja, eu fecho o circuito através do próprio amperímetro aqui, tá? E daí eu vou pegar os dois condutores aqui, vou colocar o comum, né? E esse que está localizado em V, aqui de medir tensão, né? Nos dois terminais da carga. Observem que eu devo ajustar aqui, né? Para medir corrente, que está representado aqui como A, bem como para medir tensão aqui. A tensão alternada, ele mostra como uma senoide, né? A tensão contínua, no caso aqui, ele mostra como uma linha reta. Então, nós vamos medir aqui tensão alternada e corrente. Aqui eu tenho corrente alternada e corrente contínua. Aqui, ó, no caso, ó, quando aparece AC, significa que está medindo corrente alternada. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai mudar para tensão contínua, vai aparecer aqui DC, tá? Beleza. Então, temos aqui, eu vou só pausar um pouquinho, tá? Temos aqui o nosso primeiro circuito, né? O circuito 1. Então, um circuito bem simples, tá? Onde eu vou ter uma conexão fase neutro, vou passar por um amperímetro e vou conectar numa lâmpada de 100 watts. Essa lâmpada de 100 watts aqui, tá? Acabei não colocando aqui o fator de potência dela. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um pause aqui, rapidinho, e atualizar o valor dela. Então, é uma lâmpada de 100 watts com fator de potência próximo do unitário, 0,99, uma conexão fase neutra. Então, tenho fase neutra, vou colocar passando por um perímetro a corrente, vai passar pela lâmpada e vou medir a tensão aqui. Vocês vão calcular, então, a corrente, a tensão e a potência aparente, baseado nessas informações aqui de cima, né? Lembrando que a tensão é fase neutra, tá? E a gente também vai medir aqui a corrente, a tensão e a potência, tá? Potência ativa. E daí vocês vão comparar os resultados, né, calculados com os resultados medidos. Então, aqui só para vocês entenderem já um pouquinho, né? Lá no laboratório a gente vai ter aqui uma infraestrutura onde vai ser três condutores, um vermelho, um preto e um amarelo, que são as três fases que vão estar sempre energizados. E aqui é a saída do disjuntor. A gente vai botar um disjuntor por segurança para vocês montarem aqui o sistema sempre com os condutores desenergizados. O neutro, ele vai vir aqui de baixo como um cabo verde. Esse cabo, então, ele não precisa passar pelo disjuntor. O que que eu tenho aqui, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho ali para vocês enxergarem, tá? Então, aqui o disjuntor, onde estão entrando as fases, aqui é a saída. O que que eu tenho aqui no lado? Eu tenho um medidor, né, de grandezas elétricas, que ele mede a tensão através desses dois condutores aqui do lado, né? Um está conectado na fase amarela aqui, que a gente pode chamar de fase A, e o outro está conectado no neutro, que está ali para baixo. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um transformador de corrente. Toda a corrente que passa aqui por esse condutor amarelo, ele transforma aqui num valor de corrente que ele consegue enxergar aqui, né? Então, ele mede tensão
e corrente, e medindo a tensão e a corrente, que nem vocês viram em aula, ele consegue calcular também a potência. No caso, é que ele mostra a potência ativa, tá? Beleza? Então, aqui ele só mostra um pouco melhor esse medidor, certo? Aqui ele mostra, né, a característica do parte do neutro, que está tanto aqui no lado, né, para conexão no medidor, como o neutro que vem para cá, né, para fornecer, né, a tensão de neutro, né, que é aquela tensão que normalmente é zero, tá? E aqui eu tenho as três fases, né? Então, 127 entre fase neutro, né? Entre fases eu tenho 220, tá? O que vocês vão fazer? No primeiro sistema, primeiro circuito, vocês vão fazer qual conexão? Ó, vocês vão pegar uma fase só, que pode ser a fase amarela, ó, aqui agora já está passando pelo terceiro, já está medindo aqui tensão, corrente e potência, tá? E as outras duas fases a gente vai deixar lá de lado, né? Porque a conexão é fase neutro, né? Então as outras duas fases estão lá, né? Em dois terminais sem utilização. Então, a fase vai vir aqui, vai passar pelo multímetro, né? Na função o que aqui, ó, medindo corrente. Então, entra aqui e vai sair com outro condutor. Esse outro condutor, então, ele vai conectar aqui na lâmpada, certo? Beleza? O que que eu tenho aqui? O multímetro, né? Na posição de medição de tensão, e vou levar um condutor para conectar no terminal comum e no terminal lá de medição de tensão, tá? Beleza? O neutro aqui, então, vai estar conectado ali embaixo. Então, fase neutro na lâmpada e também fase neutro aqui, ó, no próprio, né, medidor, fazendo a medição, ok? Então, essa daqui é a montagem do primeiro circuito. O segundo circuito aqui, então, o que vocês vão ter? Aqui está como circuito 3. Vou aproveitar e fazer essa correção aqui já. Ah, deixa eu só aqui pausar. Muito bem. Então, a gente tem um motor aqui que a potência dele a vazio, né, ou seja, sem colocar uma carga no eixo dele, que nem vocês vão ver ali depois, tá? É igual a 160,8 watts, com fator de potência de 0,77, tá? Então, essa aqui é a potência trifásica dele, tá ok? E ele é conectado de qual forma, né? Ele é conectado, como ele é trifásico, ele vai receber as três fases, não recebe o neutro aqui nesse caso. Então, aqui o que vocês vão calcular? Vocês vão calcular a corrente que circula aqui, vão calcular a tensão, né? Ou só obter, né? Analisar qual que é a tensão entre fases aqui, né? E também vocês vão determinar a potência ativa e aparente por fase, tá? Por que por fase, né? Porque aqui a gente vai medir a potência ativa de uma fase só, daí a gente consegue comparar, beleza? Então, claro, o valor de, por exemplo, de potência ativa trifásica vocês já têm, né? É só calcular o valor por fase, tá? E a potência aparente, daí vocês podem calcular também o valor trifásico e dividir por 3, beleza? Aqui a gente vai medir, então, tensão corrente e potência ativa por fase e vamos comparar com os resultados calculados, tá ok? Então, como é que é a conexão aqui, né? Nessa conexão, a gente vai sair aqui com as três fases, né? Observe, né? As três fases. Então, uma fase só, ela vai passar aqui pelo multímetro funcionando, né? Para medir corrente. E as outras duas fases vão direto no motor, tá? Então, vocês vão conectar aqui, ó, nos terminais de entrada do motor, tá? Esses outros condutores, eles já vão estar aqui para fechar a conexão interna ali do motor. Eu tenho duas opções, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, só preciso alimentar aqui, esses condutores já vão estar posicionados, certo? Beleza? Aqui ele só está mostrando, né, o caminho do condutor que passa, então, pelo amperímetro, né? Vem para cá. E aqui eu vou medir a tensão, né? Como ainda não estava energizado, não está medindo a tensão. A tensão pode pegar entre qualquer uma das fases, né? Vai dar valores muito próximos. Aqui está pegando entre essa fase vermelha aqui e a fase preta, sempre aqui no terminal comum, né? E no terminal que indica o V de tensão, ok? Então, esse daqui é o segundo circuito a ser analisado. Beleza?
E agora vamos para o último aqui. No último circuito, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar 3 lâmpadas de 100 watts, tá? De qual fator de potência? Esqueci de colocar aqui, mas é fator de potência unitário. Por que fator de potência unitário? Porque são lâmpadas incandescentes, tá? Mas eu vou colocar ali o valor. Muito bem, então, eu tenho 3 lâmpadas aqui incandescentes, né, de 100 watts, fator de potência unitário. Então, sempre lembrando, lâmpadas incandescentes eles têm uma característica puramente resistiva, como chuveiros elétricos, fornos elétricos, né? Então, fator de potência unitário próximo de 1. Aqui a diferença é que vocês vão fazer uma conexão fase-fase, né? Ou seja, vão pegar 220 volts, tá? Então, aqui, vocês vão aplicar 220 volts, vão passar, né, uma das fases pelo amperímetro, e daqui você colocar 3 lâmpadas em paralelo. Como é que tu coloca em paralelo? Tu leva uma fase até um dos terminais e tu vai conectando os terminais, tu leva a outra fase até outros terminais e interconecta os terminais. E mede a tensão através do voltímetro, beleza? Então aqui serão calculados corrente, tensão e potência aparente, tá? E daí lá a gente vai medir corrente, tensão e potência ativa, tá? Ah, aqui também, né? Esqueci de colocar, né? Vocês podem calcular também, claro que a potência ativa aqui calculado, como eu tenho 3 lâmpadas, né, de 100 watts, vai ser o total de 300 watts, mas calculem aqui também para comparar com esse valor, tá ok? Beleza, então aqui, como é que é essa conexão? Nessa conexão, né, eu vou usar 2 fases, né? Então, eu vou usar a fase amarela aqui, que passa pelo, né, o amperímetro, e vou usar outra fase aqui. No caso, deixa eu ver qual foi utilizada. Foi utilizada a fase amarela, essa que eu estou mostrando aqui, que vai num dos terminais das lâmpadas. Ó, aqui eu tenho todas conectadas na mesma fase. E a outra foi usada a fase, essa que está na coloração preta, que é conectado aqui e interconectado entre os outros terminais aqui das lâmpadas, né? Aqui, medindo tensão, né? Sempre conectado ali em paralelo, então nos dois terminais ali, né? No V e no COM, né? Na tensão e no ponto comum, eu vou ter a medição de tensão. Medição de corrente, né? Entra pelo comum, sai aqui pelo 20 amperes, né? E a posição em medição de corrente. É isso, tá? Na sequência, daí também a gente discute a entrega, né? Então, basicamente, vocês vão entregar os cálculos, né? E também foto dos valores medidos, né? Comparando esses resultados.